Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, hoje para a nossa aula de pneumática e hidráulica. Espero que estejam todos bem. Essa aula aqui é do nosso curso Técnico em Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Bom, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de hidráulica, ver alguns circuitos básicos, mas agora utilizando o FluidSim. Vamos aprender a utilizar o FluidSim, a explorar ele, vamos ver como inclusive baixar e instalar esse software. Essa aqui é uma aula aqui exclusiva para você que é aluno. Bom pessoal, para mostrar então aqui para vocês onde baixar e como instalar o software, eu vou recorrer mais uma vez à página do professor Cristiano Herrera, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui na página dele. Ele tem um blog muito legal, com muito material aqui, e foi de lá, né, que eu fiz até uma videoaula para vocês, para ensinar vocês aonde baixar o FluidSim, pneumática, para a gente usar nas nossas aulas. Aqui também, ó, em materiais para download, tá vendo? Nós viemos aqui quando fomos baixar o FluidSim pneumática e baixamos o FluidSim daqui, ó, se vocês se lembram, software FluidSim pneumática. Estão lembrados? Né? Molezinha, né? Da mesma forma, em hidráulica, também tem lá ó, algumas apostilas e tem o software FluidSim hidráulica. Então, ao clicar aqui baixar, ó, ele manda vocês aqui para a pasta do Dropbox e aí basicamente, ó, aqui tá a pastinha, é baixar aqui, ó. Vou baixar novamente só para mostrar para vocês que é facinho, né? Eu já instalei aqui, ela é um pouquinho maior do que o outro, o software é um pouquinho maior, né? Até cancelei aqui já, ó. Mas basicamente vocês baixam essa pasta aqui, certo? Tranquilo, né? Uma vez que vocês baixaram ela vem zipada. Aí tem que descompactar ela, né? Então, a gente baixa, onde quer que seja aqui, né? E aí, depois que descompacta ela... Então, ó, por exemplo, eu venho no meu computador aqui, ó. E no caso aqui, o meu disco rígido está particionado em dois. Não importa se eu vou pôr no D dois pontos ou no C dois pontos. No meu caso aqui está particionado, né? Eu escolhi pôr no C dois pontos. Eu vim aqui, ó, e coloquei aquela pasta lá que a gente baixou, só que já descompactada, dentro do C dois pontos. Ou dentro do D dois pontos. Tanto faz se eu colocasse aqui ou lá. Não ia fazer diferença alguma, tá? Mas o que importa tem que ser um disco local. E disco local inclui-se nisso um pendrive. Ah, não tem computador, não dá para rodar. Ó, é tão pequenininho, ó, tem quase 30 megas. É maior do que o de pneumática, mas ainda assim é um programa pequeno, né? 30 megas apenas. Então qualquer pendrive comporta isso aqui. Então o que vocês fazem? Baixa no pendrive, descompacta no pendrive e deixa na pasta raiz do pendrive, que também é um disco local. Ele entende como um disco local. Aí o que vocês fazem? Entra nessa pasta aqui, FluidSim hidráulica, vem na pasta BIM. Olha, mesma coisa, exatamente a mesma coisa do que do pneumático. Acha esse arquivo aqui, ó, que é o aplicativo, né, que é o executável. Ou vocês abrem por aqui, ou vem aqui e copia e cria um atalho em qualquer lugar, né? Fiz um atalho aqui novo, vocês estão vendo aqui, né? Eu já tenho o atalho ali, tá? E aí eu não preciso ficar abrindo, fazendo esse caminho toda vez. Eu venho aqui e já boto para rodar, né? Eu vou deletar esse porque eu já tenho outro para não dar conflito. Mas olha lá, ó. Venho aqui, clico duas vezes nesse cara aqui, ó, ele vai mandar executar. Você pode executar sem problema, que ele acha estranho o arquivo, mas pode executar que não é vírus, não, fique tranquilo. E aí ele vai abrir o FluidSim assim, ó. Às vezes já vem assim, às vezes vem assim só, ou às vezes vem até assim, fechado. E aí note que o ambiente é muito parecido com o FluidSim de pneumático. Só que dentro aqui é um pouquinho diferente. Primeiro que a versão que nós temos aqui do hidráulica, ele é apenas em inglês, né? Não tem em português. Então isso dificulta um pouquinho? Dificulta, mas dá para se virar, não é nada do outro planeta, né? Então, primeira coisa, né? Assim como lá no hidráulica, lá no pneumático, a gente tem aqui uma biblioteca muito parecida com qualquer arquivo
como qualquer programa, melhor dizendo, de plataforma Windows. Aí. Um arquivo, editar, executar, biblioteca e por aí vai. Vocês, tá? Só quero mostrar as funções básicas dele, principalmente para diferenciar em relação ao FluidSym de pneumática, né, que é um pouquinho diferente. Então veja, então tem lá, novo, abrir e tal. Minha recomendação é, vem em biblioteca primeiro e coloca lá, visão hierárquica, por exemplo, né, que é essa daqui. Então, aparece aqui os componentes. Lembra daquela história que eu falei para vocês, lá no pneumática, é como se fosse a nossa caixa de ferramentas, e aqui, ou de elementos aqui no caso, e vão ficar disponíveis aqui para a gente usar. E aí eu quero trazer um para cá, ó, enquanto eu não abrir uma área de trabalho, como se fosse a nossa bancadinha lá onde a gente vai conectando os elementos, ele não deixa eu trazer. Então eu abro um arquivo novo, olha lá. Agora isso aqui é uma área de trabalho, então eu consigo vir aqui na minha caixa de elementos, na minha caixa de ferramentas e trazendo as coisas para cá, ó, do jeito que bem entender. Como se eu estivesse trazendo um exemplar deles para cá. Não gostei, peguei coisa errada, seleciono, clico delete e já era. Foi-se embora. Quero copiar e colar? Também é a mesma coisa. Consigo fazer. Bem molezinha. Então aqui, ó, alguns componentes importantes. Olha lá, por exemplo, ó, Pump Unit, ou seja, unidade de bomba. Ou a gente costuma chamar em português de unidade hidráulica. Já vem prontinho para nós. Olha lá que legal. Vem aqui, ó. Aquela simbologia tudo que eu expliquei aqui, ó, o redondinho aqui, ó, isso aqui é a bomba propriamente dito, né? Essa daqui é uma bomba que trabalha fixo, né? Ou ainda com vazão variável, que é essa que tem essa seta, né? Enfim. Então eu posso montar a partir de componente por componente, trazer uma unidade de tanque aqui e fazer as ligações, ou eu posso pegar uma unidade hidráulica pronta aqui e fazer simplesmente as ligações. O jeitão de trabalhar, né? Se eu quiser interligar alguma coisa ou outra, né, um filtro aqui, por exemplo, ó, é o mesmo jeito, eu clico aqui, na hora que ficou verdinho eu clico, levo até o outro que verdinho, solta, ele já faz a conexão. Mesma coisa, tudo funciona de modo similar, tá? Ou então, mais para baixo, a gente vai vendo aqui, por exemplo, ó, cilindro de simplização, cilindro de duplação. Cilindro de duplação, quando tem essa setinha aqui, tem um absorvedor de choque, né, como se fosse um amortecedor, né, para não dar golpe muito forte na chegada e no retorno. Eu posso até ter cilindro de duplação de haste passante, né, que é como se fosse 2 cilindros passantes. Isso também existe na pneumática, tá? É comum. Você pode utilizar, por exemplo, se tivesse 2 linhas, uma para cá, uma para cá, você pegar o mesmo atuador e utilizar para as duas, né, para fazer uma separação, por exemplo. Enfim, o mais comum é esse aqui, né, que a gente acaba usando nosso cilindrinho simples de duplação. E aqui embaixo, ó, uma coisa que eu particularmente acho ruim é que para funcionar aqui, para subir e descer com o scroll do nosso mouse, eu tenho que clicar. Se eu só passar o mouse em cima, ó, tá vendo? Ó, eu tô na caixa de ferramenta, quero subir a caixa de ferramenta e descer, ele não vai, eu tenho que clicar nela, daí ele permite. Isso é uma coisa diferente em relação ao pneumática, que a gente só leva o cursor e consegue movimentar para cima e para baixo, tá? Só que, ó, simbologia de motor hidráulico, olha lá. Então, para girar horário ou anti-horário, né? Essa simbologia, tem muita coisa aqui que, sinceridade, pessoal, nem eu conheço, tá? Todas as funções. Eu estou mostrando algumas coisas para vocês, tá bom? Então, ó, por exemplo, uma válvula de 4 vias, olha lá. Aí, do mesmo jeitinho que a gente faz lá no pneumática, eu configuro a válvula da forma como eu quiser. Então, quando eu clico 2 vezes, olha lá, abre uma caixa de conversa, onde eu posso, por exemplo, pôr ela como sendo pilotada. Note que o pilotado aqui agora é o triângulo que aponta para o centro, que é o piloto positivo, ele é escuro e não mais clarinho. Por quê? Simplesmente para designar que é uma válvula hidráulica e não pneumática, mas a simbologia é basicamente a mesma. Olha lá, se eu quisesse fazer pilotada com retorno por mola. Legal que aqui ele já dá um preview para nós, né? Uma pré-visualização aqui, lá do que está sendo formado da nossa válvula. Lá no hidráulica não tinha isso, no pneumática não tinha isso, né? Você faz, dá ok, depois você visualiza a válvula modificada. Caso tenha errado, você volta e corrige. Aqui não.
Aqui ele já dá pra gente mais ou menos como vai ser, ó. Então tem acionamentos manuais, basicamente os mesmos que a gente tem lá. Então um acionamento genérico, botão pulsante, botão com trava, alavanca com trava, pedal com trava. Aí a gente tem acionamentos mecânicos, né, por pino, por rolete escamoteável. E francamente, até dei uma pesquisada, não sei o que são esses dois aqui, tá? Deve ser algum tipo específico aqui para hidráulica, mas francamente dizendo, eu não consegui achar, não sei, não me lembro também do que se trata isso aqui. Aí tem lá, ó, eletrohidráulico, né? Solenoide, pilotado, servo pilotado, né? Que é uma mistura de solenoide com hidráulico, tá certo? Então, a gente pode fazer isso tanto no acionamento à esquerda, left à esquerda, né? Left actuation, no acionamento esquerdo, ou right actuation, que é acionamento à direita, né? Então, enfim, vou pôr uma aqui bem simples, né, pra gente fazer um testezinho daqui a pouco. E aí eu dou um OK, olha lá. Apareceu a válvula configurada. Note que ela já vem com P, A, B e T aqui, né? Já vem mostrando que se trata de essa via de retorno aqui do tanque, né? Retorno para o tanque. E aí na hora de fazer a conexão aqui, ó, P é tomada de pressão, né? T, retorno para o tanque. Aqui então é a via despressurizada, certo? E aqui a conexão aqui também, ó, bem molezinha, né? Mesmo jeitão, vocês já estão acostumados com o jeito, né? Opa, aqui tem uma conexão aberta, mas eu estou ignorando ele. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, o modo de simulação, mesmo jeitão, olha lá. Aqui o retorno é por mola, se eu soltar, mesmo que antes do final do curso, o nosso pistão retorna. A questão, ele está bem rápido, por quê? Se eu vim em options, tem a questão de simulation, né, que é assim, opções, simulação. Vim aqui e coloco um fator slow motion de 1 para 10, por exemplo. Né? Tava muito rápido, mal dava para visualizar. Vou lá, olha lá. Agora ficou mais lentinho, né? Ficou bem lento. Então, por que só 1 para 10, lá no Fluid Sim 1 para 10 às vezes ainda não é suficiente, né, no pneumático. Aqui 1 para 10 já foi muito. Porque na hidráulica já é mais lento naturalmente, né? Não é tão rápido quanto na pneumática. Então, olha lá, eu coloquei 1 para 2, está 2 vezes mais lento do que na realidade. Então, já daria para visualizar mais ou menos, né? Aí, a principal diferença que tem, que eu queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui as válvulas, ó, só tem válvula de 2 posições, até de um monte de vias, mas apenas 2 posições, né? Como é que a gente faz uma válvula de 3 vias? Né? Vocês poderiam se perguntar. Vou trazer a válvula para cá, ó, e quando eu clico aqui 2 vezes nela, eu tenho a opção de abrir uma outra via aqui, ó. Então, por exemplo, ó, vamos fazer a de centro fechado. Olha lá, tá vendo? Eu estou colocando a posição à esquerda, a central e a direita. E aqui, ó, eu indico qual que seria a posição inicial. Sempre que eu tenho uma válvula de 3 posições, a central é que é a inicial. Em alguns casos, dependendo do tipo de acionamento, essa válvula tem a centralização por molas, desse jeito. Se ela for acionada, sei lá, por exemplo, por botão, com centralização por mola, né? Poderia ser acionada por botão para um lado ou para outro, ó, e teria centralização por mola. O que significa isso? Toda vez que o botão deixou de ser acionado, seja para um lado ou para o outro, a mola faz o papel de centralizar, não de ficar numa posição à esquerda ou à direita. Tá? Essa seria, por exemplo, uma possibilidade. Ou ainda, é comum, né, que nem estava na aula para vocês lá, a válvula ser comandada por alavanca, e aí a alavanca, que nem a gente pode ver, pensa naqueles tratores lá da Prefeitura da Vida, lá que vai fazer alguma obra, ou do SAI aí da Vida, da Sabesp, né, vai fazer uma obra, tem que ir na rua, e você vê o cara lá, aquele monte de alavanca, e vai para frente e para trás. Então, o que é aquele ir para frente e para trás? A alavanca permite você trazer para a posição da esquerda ou para a posição da direita, né? Então, e tem a posição central dela também, o neutro, né? O ponto morto, entre aspas, vamos assim dizer. Então, olha lá, vou copiar esse circuito aqui pra gente.
Dou um Ctrl C, Ctrl V, o circuito todo veio para cá, ó. E vou trocar essa válvula aqui apenas para a gente ver em termos de atuação aqui o que que muda. Ó. Ele dá, toda vez que a gente esquecer alguma conexão aberta, ele dá esse errinho, mas eu estou ignorando aqui, tá? Então, olha lá, ó. Cliquei para cá, foi até o final. Aqui no FluidSim ele não tem opção de puxar, então a gente clica pelo outro lado, tá? Assim. Mas é como se fosse o cara puxando a alavanca e no outro sentido empurrando, né? Então, veja, qual a diferença dessa válvula aqui? Se eu clicar aqui e já clicar em seguida, ó, parou no meio, tá vendo? Então, eu consigo ter posições intermediárias, né? Não simplesmente posição final e inicial, que nem na válvula da esquerda ali. Tá? Essa é uma diferença. Eu poderia vir aqui, ó, e trabalhar ainda. Vamos fazer algo diferente aqui para a gente ver. Vamos achar aqui, ó, um manômetro. Vamos instalar alguns manômetros para a gente ver. Aqui, ó, instrumentos de medição e sensores. Então vou pôr alguns manômetros aqui para a gente ver o que acontece aqui ao longo da operação, né? Aqui, ó. Então olha só que legal. Quando a gente coloca os manômetros, ele vai indicar para a gente a pressão que tá, ó, tá vendo? Tá trancado aqui embaixo, não tem pressão lá em cima. Olha lá, enquanto está movimentando, a pressão é baixa. Depois que estabilizou, olha lá, a pressão é elevada. Voltei para cá, para o centro, continua pressurizado, pessoal. Olha que legal. Então, isso é bom e é ruim, né? O que eu quero dizer com isso? Se a pressão aqui continua elevada, significa que eu tenho a força disponível aqui do mesmo jeito, ainda força de uma prensa, por exemplo. Mesmo sem estar com a bomba necessariamente trabalhando lá para prensar. É só o óleo pressurizado já está lá fazendo a força que eu quero. Mas aqui a bomba também está fazendo força sendo parada aqui, ó. Então, quando a gente troca isso aqui, por exemplo, para a versão toda aberta lá, que é outra das válvulas que eu mostrei para vocês. Vamos lá ver o que acontece, olha lá. Cheguei aqui, ó, a pressão está elevada, trouxe para o meio, olha o que aconteceu com a pressão. Caiu. Não é legal? Ó, tá vendo? E aqui está circulando, ó. Enquanto lá em cima está simplesmente frouxo, né? Não está tendo força nenhuma. Então, assim, é bom e é ruim? Tudo vai depender do que eu vou fazer com esse circuito, né? Então, a gente tem essa situação. Eu poderia ter em tandem, né? Por exemplo, que é relativamente parecido com isso aí, ó. Onde eu vou ter... Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse em tandem, qual que seria a vantagem? Eu ganho aquela circulação, né, da válvula, ó. Então, tá, se eu deixasse desse jeito, como é o caso de uma válvula que nem essa, pressão em cima e embaixo. Em cima talvez até é interessante, no caso de uma prensa, por exemplo, manter pressurizado, mas embaixo eu estou forçando a bomba. E se eu trago para cá, olha lá que legal. Eu coloco a bomba em alívio e ainda mantenho uma pressão lá em cima, né? Então é algo que pode ser interessante. Ou ainda, que nem a última que eu mostrei para vocês, centro negativo, né? Centro aberto negativo, que é essa aqui, ó. A gente pode ter lá o que? Eu tenho isso aqui, parei no meio do caminho, voltei, a pressão aqui em cima caiu, eu consigo movimentar ali, tá livre, mas só que eu tô perdendo, entre aspas, né, um ponto negativo, aqui tá pressurizado o tempo todo, né? Mas se eu tivesse outros atuadores interligados aqui, nessa mesma unidade hidráulica, talvez isso é um custo que eu estou disposto a pagar, né? Porque eu vou acionar outros atuadores e não vai ficar a pressão aqui, vai estar sendo utilizado para outros atuadores. Então, tudo vai depender do que nós vamos fazer. Qual que é melhor, qual que é pior. Pode ter outras variações de centro aí, inclusive. Tá certo? Beleza, até aqui? Tranquilos? Outra coisa interessante, né? Assim como lá no FluidSim de pneumática, às vezes é comum, aqui o meu eu já deixei configurado para ter uma área de trabalho boa, mas ele vem, o padrão dele é vir em A4, a folha de trabalho ali. Então como é que a gente modifica isso? Eu venho aqui em File, Drawing Size, então eu estou vindo em Arquivo, Tamanho do desenho. E aí eu escolho aqui, ó, sei lá, A0, A1, eu escolho A2 normalmente. E costumo pôr aqui, ó, em Landscape. O que é Landscape? É paisagem, né? Pra gente, como se a folha tivesse deitada, né?
Ou eu posso escolher pôr em pé aqui, assim, só que daí ele vai ficar mais curtinho aqui, a gente tem que ir trabalhando para baixo. Eu, particularmente, gosto mais de ir pro lado. Mas esse é gosto, né? Vai de cada um aí. As funções aqui em cima, ó, de aproximar, diminuir, é exatamente igual lá, né? Se eu quiser dar zoom em um determinado equipamento, mesmo jeitão, tudo muito parecido, tá? Tudo muito parecido. Claro que os equipamentos aqui, os componentes são diferentes, né? Mas aí, a gente tem aqui também, ó, aqui válvula de bloqueio, né? Que corta, né? Que seria aquela on-off lá, né? Para você conseguir isolar uma parte do sistema. Você pode fazer isso com duas vias, mas pode usar esse tipo de válvula aí, que é a própria válvula de bloqueio, né? A gente tem aqui a reguladora de fluxo, bidirecional, válvula reguladora de fluxo unidirecional, enfim. E tem outras mais aqui, né, com outras funções, a válvula O, válvula E, e por aí vai. Né? Vai ter algumas coisas um pouco diferentes. Aqui para baixo tem até a parte elétrica que a gente não vê aqui nessa disciplina, né? Acaba vendo em PH2 mais isso aqui, os relés, os interruptores aqui, ó, liga-desliga, com alguma lógica ladder aqui, ó. Até uma questão de CLP dá para trabalhar aqui junto. Lá no FluidSim de pneumática também tem essas coisas, tá, gente? A gente não chegou a ver porque vocês vão ver isso em PH2 e não aqui, em PH1, tá? Enfim, tem uma série de ferramentas aqui, é um brinquedo divertido para se explorar, né? Bom, pessoal, esse era o objetivo da aula de hoje, né? Mostrar o FluidSim mais geral, mostrar um pouquinho dos componentes, porque tem muita coisa para ver, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse era o objetivo da aula de hoje. Bom, pessoal, essa foi então a nossa aula aqui, mostrando o FluidSim hidráulico para vocês. Tem muitas outras funcionalidades que vocês podem explorar aí, mas espero que vocês tenham gostado. Continuem estudando, né? A gente pode explorar outras atividades aí através do FluidSim, mas por hora é isso que nós temos. Tá bom? Um grande abraço, com certeza quero ver vocês aqui na próxima. Até mais!